Shalom e bem-vindos de volta ao Pérolas da Torá. Eu sou Moré Matan, pastor Matt McKeon, e é uma alegria estar com vocês todas as semanas ao nos aprofundarmos na porção da Torá. E esta semana, nossa porção da Torá é um novo livro da Torá, a primeira porção da Torá do livro de Devarim, que também é chamado de Devarim. Em hebraico, Devarim significa palavras. Em inglês, chamamos esse livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. E a razão de ser chamado de segunda lei é que ele reconta os mandamentos, os estatutos e as leis, e também as jornadas dos filhos de Israel. Na verdade, é o último discurso de Moisés ao povo. É uma série de sermões que ele faz durante cerca de um mês. E ele conta todas as coisas que aconteceram. Agora, essa porção específica da Torá também é uma repreensão. É a repreensão mais longa já registrada na Torá, pois ele começa a contar quando os filhos de Israel foram infiéis ou não acreditaram no que o Senhor tinha a dizer. Então, vamos dar uma olhada no Sefer Devarim e na Parashat Devarim. E antes disso, vamos fazer a bênção tradicional, como sempre fazemos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos dedicarmos à Torá. Nesse livro, Devarim, cuja porção da Torá vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, 22, começamos a ter uma retrospectiva das jornadas dos filhos de Israel. De uma perspectiva judaica tradicional, Moisés começa contando a jornada do Egito até os limites da Terra Prometida. Agora o povo pode literalmente ver a Terra Prometida daqui. Eles estão bem no limite, e ele enfatiza as lições que aprenderam e os desafios que enfrentaram, incluindo o episódio dos espias e a recusa em confiar na promessa de Deus. De uma perspectiva, ou por um lado, quando olhamos para isso como uma repreensão, pode ser um pouco triste ver todas as vezes que o povo falhou, todos os testes em que falharam. Mas quando olhamos de outra perspectiva, vemos que essas são lições que eles aprenderam. E quando olham para trás em sua história, isso é uma experiência de aprendizado contínua para as novas gerações que estão nascendo. Comentaristas judeus como Rashi também observam que Moisés repreende sutilmente os israelitas ao relembrar esses eventos em lugares associados a pecados passados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Onde ele lista os nomes dos lugares de certos acampamentos. Mas a razão pela qual ele lista esses nomes de lugares não é especificamente por causa do lugar, mas por causa do que aconteceu naquele local. Portanto, é uma forma de chamar a atenção deles, uma maneira de repreendê-los sem bater na cabeça deles. Portanto, ele usa isso como um momento de aprendizado. E essas viagens ou nomes de lugares como momentos de aprendizado sem mencionar diretamente os pecados em si. Às vezes temos um incidente em nossa própria vida, uma anedota embaraçosa, ou talvez algo que aconteceu em nossa vida que foi um erro. E alguém pode dizer, você se lembra do que aconteceu em Nova York? Ou mencionarão um lugar diferente. E nós nos lembraremos, teremos chamado à nossa memória o que aconteceu naquele local específico. E é exatamente isso que Moisés está fazendo aqui. Agora, de uma perspectiva messiânica, Yeshua, em seu ministério, muitas vezes lembrava seus seguidores das provisões passadas de Deus como uma forma de reforçar sua fé e ajudá-los a enfrentar desafios futuros. Em outras palavras, para dizer, veja como Deus tem sido fiel aqui. Portanto, sabemos que Deus será fiel no futuro. Agora, a retrospectiva reflete como Yeshua usou parábolas e sermões, como, por exemplo, o Sermão da Montanha em Mateus, capítulos 5 a 7, para lembrar seus seguidores das lições espirituais mais profundas da história de Israel e para enfatizar a confiança em Deus e a obediência a Deus e a sua palavra, confiando nas promessas de Deus e na sua fidelidade no passado. Também temos uma nomeação de líderes.
De uma perspectiva judaica tradicional, Moisés relata a nomeação de líderes e juízes para ajudá-lo a suportar o fardo do povo. Isso acontece em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 9 a 18. Esse estabelecimento de um sistema judicial ressalta a importância da justiça e da governança ordenada no pensamento judaico, conforme refletido nas discussões do Talmud. Isso é ilustrado, primeiramente, é claro, no Tratado Sanhedrin 1:1. E ele discorre sobre as qualificações e a responsabilidade dos juízes. A formação de líderes é algo muito importante na casa de Israel. E sempre há uma espécie de cadeia de comando. Eu sempre gosto quando a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim, é feita porque há uma cadeia que acontece. Há uma ordem para isso. De preferência, o que você quer é que um Cohen faça isso. Você quer que alguém da linhagem sacerdotal dê a bênção sacerdotal. Mas, se não houver um Cohen disponível, pede-se a um levita que o faça. E se um levita não estiver disponível, então alguém de Clau Israel, alguém do povo da congregação de Israel. Gosto de como isso funciona. Há uma ordem. A ordem é uma marca registrada da maneira como as coisas são feitas na casa de Israel. Na verdade, às vezes o Rabino Shapira e eu, o Dr. Doug Wheeler, os membros da diretoria do ministério específico para o qual trabalho, às vezes precisamos confrontar alguém porque algo está sendo feito fora da ordem. Algo está sendo feito de forma desordenada. Lembre-se de que Deus não é um Deus do caos. Israel também não é. Israel não é um povo do caos, mas há uma ordem em tudo. A partir de uma visão messiânica, essa delegação pode ser vista como um prenúncio da estrutura do movimento inicial de Yeshua. Os apóstolos designaram ajudantes especiais. Em grego, eles são chamados de diáconos, e essa é uma palavra que significa garçom de mesa, alguém que está ajudando a servir. Se você se lembra, a razão pela qual esses chamados diáconos foram estabelecidos foi a distribuição de alimentos que estava ocorrendo entre as viúvas da comunidade. E havia uma certa discrepância de tratamento entre as viúvas judias de língua hebraica e as viúvas judias de língua grega na distribuição de alimentos. Assim, esses ajudantes foram estabelecidos para cuidar de coisas que os próprios apóstolos não precisavam cuidar especificamente. Esse é um exemplo maravilhoso para nós no que diz respeito às estruturas de liderança. E isso é algo que tento fazer em nossa igreja, estabelecendo equipes de liderança e líderes de grupos para que as coisas com as quais eu, como pastor sênior, lido sejam coisas com as quais o cargo de pastor sênior precisa lidar. Há certas atividades cotidianas nas quais o pastor não precisa necessariamente estar envolvido. E isso pode ser um líder de equipe ou outro ajudante de ministério, diácono, ancião, coisas assim. Temos várias linguagens em nossa congregação, diferentes nomenclaturas para diferentes posições de ajuda. Há certas coisas das quais eu, como líder sênior, só preciso cuidar. E há outras coisas que podem ser feitas por alguém que esteja sob minha autoridade. E é exatamente assim que funciona no livro de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. De fato, o que os apóstolos dizem é que precisamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Agora também estabelecemos isso em nosso ministério na Ahavat Ami International. Há certas coisas que o rabino deve fazer. Ele é o rabino, é um membro da comunidade judaica. Há certas coisas das quais ele precisa cuidar prioritariamente. Nós que fazemos parte de seu conselho ou de sua equipe de liderança podemos cuidar de certas coisas, mas há certas coisas que o rabino precisa fazer. Não posso escrever o DNA judaico de Romanos 11. Isso é algo que o rabino precisa fazer. Não posso escrever o novo Hamas ou a queda de Edom. Essas são coisas que nosso rabino deve fazer porque somente ele pode fazê-las. Mas algumas das outras coisas do dia a dia, nós, como sua equipe de apoio, podemos cuidar dessas coisas. E essa é uma maneira maravilhosa de organizar a casa de Israel. Essa é a ordem da qual estamos falando. Agora, o próprio Yeshua enfatizou a justiça e o tratamento equitativo, princípios que são fundamentais para a liderança eficaz e o apoio à comunidade.
Agora, número 3, a história dos espias. É claro que isso é algo que entrou para a história como algo infame. E daqui a apenas uma semana, ou menos de uma semana, estaremos olhando para o dia 9 de Ave, o dia do mau relatório, um dia que foi amaldiçoado na história judaica, em que muitas coisas terríveis aconteceram nesse exato aniversário, incluindo a destruição do primeiro e do segundo templos em Jerusalém. Moisés revisita essa história dos espias para destacar as consequências catastróficas da descrença de Israel. Vemos essa narrativa ocorrendo no capítulo 1 de Deuteronômio, versículos de 19 a 46. Os ensinamentos judaicos frequentemente ponderam sobre a natureza do medo e a falta de fé que levou os israelitas a serem punidos com 40 anos de peregrinação no deserto, conforme detalhado no Midrash e no Talmud. Lembre-se, não apenas todas essas coisas ruins aconteceram nesse dia, mas esse foi o pecado que levou os filhos de Israel a vagar pelo deserto por 40 anos. Eles não acreditaram em Deus e cederam ao medo, dizendo que não éramos suficientemente poderosos. E se você se lembrar do que diz o hebraico quando afirma que o povo era gigante e que nós parecemos gafanhotos comparados a eles, que eles são mais fortes do que nós, o que realmente diz o hebraico é que eles são mais fortes do que Deus. Que afirmação perigosa de se fazer! De uma perspectiva messiânica, o fracasso dos espias contrasta com a perfeita confiança de Yeshua no plano de Deus, mesmo enfrentando a morte. Lembre-se de que nos é dito que, por causa da alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz e que ele resolutamente voltou seu rosto para Jerusalém. Isso nos faz lembrar de Avraham Avinu e nosso pai Yitzhak, enquanto caminhavam juntos, a repetição da Torá quando diz, e os dois seguiram juntos, primeiro antes de Isaac saber o que estava acontecendo, e depois, mesmo depois de perceber que deveria ser o holocausto, ele caminhou junto com seu pai. Em Hebreus 3, versículos 15 a 19, temos um paralelo entre a descrença dos israelitas e um apelo para que nós, como crentes, mantenhamos nossa fé. A vida de Yeshua serve como modelo para superar o medo com fé, cumprindo as promessas de Deus onde os israelitas falharam. Vejamos o número 4 aqui, os encontros com Edom, Moabe e Amon. De uma perspectiva judaica tradicional, Moisés relata como Deus instruiu os israelitas a respeitarem as fronteiras dos edomitas, moabitas e amonitas, destacando temas de parentesco, respeito e alocação divina de terras. A alocação divina de terras reflete um princípio mais amplo na ética judaica de respeito aos direitos e propriedades dos outros. Mesmo que essas pessoas sejam tecnicamente suas inimigas, a menos que Deus tenha lhe dito para tomar as terras delas, você pode entender a luta que Israel teve para ceder terras em troca de paz. E agora, nas últimas décadas, depois de terem cedido tantas terras em troca de paz, é por isso que essa ideia de uma solução de 2 estados não tem um gosto muito bom na boca para nós, sionistas. De quanta terra eles precisam abrir mão? Eles já fizeram isso muitas vezes, mas note que Israel não está tentando propositalmente dominar o país da Jordânia, ou retomar a península do Sinai, ou outras coisas do gênero. As disputas que estão ocorrendo com relação à terra, Israel já se apresentou muitas e muitas vezes com acordos de terra em troca de paz e até mesmo com uma solução de 2 estados. E o governo que governa o povo palestino já rejeitou isso várias vezes. Quero dizer que o número é de 13 vezes que eles rejeitaram ofertas para uma solução de 2 estados, porque os palestinos não querem uma solução de 2 estados. Eles querem uma solução de um estado e que Israel não exista mais. Portanto, de uma perspectiva messiânica, o respeito pelos territórios e direitos dos outros pode estar relacionado ao mandamento de Yeshua de amar o próximo e tratar os outros com bondade e respeito, mesmo aqueles que não pertencem à comunidade israelita. Muitas e muitas vezes foram os hospitais israelenses que acolheram vítimas palestinas do terror e lhes deram assistência médica e tratamento médico gratuito. Isso não é algo sobre o qual a mídia gosta de falar.
No capítulo 10 de Lucas, versículos de 25 a 37, temos a parábola do bom samaritano. Isso foi interessante porque, como mencionei anteriormente, esses três grupos de israelitas são os sacerdotes, os levitas e o restante de Israel. Quando Yeshua conta sua parábola, acho que eles estavam esperando um final diferente, porque primeiro vem um sacerdote que passa pela vítima do outro lado da estrada. Depois temos um levita que passa pelo outro lado da estrada. Vemos a piada chegando, um sacerdote, um levita e agora um israelita. Mas não era um israelita. Naquela parábola, era um samaritano, algo que chocou os ouvintes, sem dúvida. Assim, Yeshua estende o conceito de próximo para além da comunidade imediata, promovendo um padrão universal de amor e respeito, que é oferecido àqueles que são até mesmo nossos inimigos. Número 5, a derrota de Sion e Og. De uma perspectiva judaica tradicional, as vitórias sobre Sion e Og são relatadas por Moisés como exemplos do poder de Deus para libertar seu povo. Isso, é claro, acontece em Deuteronômio, do capítulo 2 ao capítulo 3. No pensamento judaico, essas vitórias simbolizam o julgamento e a soberania de Deus, geralmente discutidos no contexto da retribuição divina contra as nações que desafiam a vontade de Deus. De uma perspectiva messiânica, essas vitórias prefiguram a vitória final de Yeshua sobre o pecado e a morte. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57, que celebramos a ressurreição de Yeshua como uma derrota da própria morte, onde Yeshua triunfa sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Na Bíblia, ela é chamada de o último inimigo do homem, e isso reflete as vitórias sobre Sion e Og como demonstrações do poder salvador de Deus. Muitas vezes nos concentramos no aspecto espiritual do poder salvador de Deus, porque não tivemos de depender de Deus para nos salvar de inimigos físicos, mas isso é algo com que Israel lida no dia a dia. E no momento da filmagem deste vídeo, é o Irã que já está informando as pessoas que um ataque a Israel é iminente. Portanto, precisamos estar em oração. E precisamos olhar para as derrotas de Sion e Og e de outros reis e reinos pagãos como prova de que Deus continuará a proteger a menina dos seus olhos, o povo judeu e a nação israelita. Por último, mas não menos importante, a incapacidade de Moisés de entrar na terra. O lembrete de Moisés sobre sua própria proibição de entrar na terra prometida devido ao seu pecado em Meribá é uma reflexão sombria sobre as consequências da desobediência a Deus. Ela ressalta o tema da responsabilidade nos ensinamentos judaicos, mesmo para o maior dos profetas. Sabe, ele é gentil ao mencionar alguns desses lugares. Quando menciona, por exemplo, um lugar chamado Lavan para os israelitas, assim como faz com Meribá e outros. Mas quando ele menciona Tofel e Lavan, essas são palavras que significam branco, e a primeira significa, na verdade, tolice ou falta de gosto. E quando as pessoas examinaram a Torá, encontrando lugares que são chamados de Lavan, e essa outra palavra que significa insípido ou caiado, é curioso que lugares como esses sejam mencionados apenas aqui. E isso se deve ao fato de que essas são palavras de código, pois Lavan também significa branco. Isso se refere ao homem, ao maná, e nada que eles desprezaram, do qual se queixaram. Apesar de todos os nossos comentaristas dizerem que o maná podia ter o sabor que você quisesse, eles o chamavam de insípido. Essa coisa branca sem gosto. Eles reclamaram disso. Eles queriam carne, queriam codornas. Esse é um lembrete gentil que Moisés faz dizendo: Ei, você se lembra desse lugar? E quando ele menciona o lugar, está se lembrando do pecado, lembrando-os do pecado daquele lugar. É claro que ele é lembrado de suas próprias falhas ao bater na rocha, quando o Senhor lhe disse para falar com ela dessa vez.
Do ponto de vista messiânico, o fato de Moisés não entrar na terra prometida simboliza a incapacidade da lei de levar os seguidores ao descanso por fim, que é a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso perdão. Yeshua, por outro lado, que é o cumprimento da lei e dos profetas, conduz os crentes ao descanso espiritual da terra prometida, representando a salvação e a vida eterna. E nos é dito que precisamos desejar entrar nesse descanso. Esse assunto é abordado no capítulo 4, de 1 a 10 de Hebreus. A porção da Torá de Devarim, a primeira desse novo livro, está repleta de retrospecção e introspecção. Ela traz os ensinamentos fundamentais judaicos com uma realização em um ideal messiânico e uma realização messiânica por meio de nosso Messias, Yeshua. E isso, é claro, traz à mente temas ricos como obediência e sacrifício, de julgamento temperado com misericórdia, de uma repreensão gentil do pecado, um lembrete gentil de onde erramos no passado e uma maneira de aprendermos com isso. Sabe, um homem que treina uma equipe esportiva me disse recentemente para não pensar em termos de ganhar e perder, mas em termos de ganhar e aprender. Portanto, quando não somos bem-sucedidos, quando fracassamos, não é uma derrota de nossa parte, mas sim uma experiência de aprendizado. É um momento de aprendizado, assim como Moisés proporcionou momentos de aprendizado aqui no início dessa longa, porém gentil, repreensão aos filhos de Israel. Oro, como sempre, para que isso tenha sido uma bênção para vocês e quero agradecê-los pessoalmente por suas orações enquanto eu viajava pelo mundo com o Rabino Shapira no último mês. É maravilhoso estar de volta em casa e aqui em meu escritório, mas sinto falta das pessoas que conheci ao longo do caminho e continuo orando por elas, em todos os diferentes países que visitamos. Um reavivamento está surgindo e uma separação está acontecendo entre ovelhas e cabras. Esteja do lado certo da história e do lado certo do Messias ao ficar do lado de seu povo Israel. Agora não é hora de tentar ser diplomático e ficar em cima do muro. Permanecemos inabaláveis e sem pudor com o povo de Israel, com a nação de Israel e com o Deus de Israel. Muito obrigado por se juntarem a mim. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam acrescentadas a vocês. Shalom.